Olá, adoradores! Hoje estamos diante de mais um salmo dos filhos de Corá. Este cântico fala do povo de Israel em uma época de grande derrota, muito provavelmente no período da monarquia de Israel, clamando a Deus que os livre, pois estão em grande humilhação diante das outras nações. Talvez este salmo tenha sido usado em um dia nacional de oração, tendo um dirigente para dizer os versículos com eu e meu, como os versículos 1, 6 e 15, enquanto o povo dizia os versículos com nós e nosso. Ao recapitular a história de Israel desde o êxodo do Egito, o salmista glorifica a Deus por tudo o que ele fez para derrotar as nações pagãs e permitir que o seu povo de Israel se apropriasse da sua herança. O salmista conhecia os feitos do Senhor porque havia recebido um legado especial dos seus pais, que tiveram o cuidado de lhe contar o que Deus havia feito nas gerações passadas. E o fato de conhecer os grandes feitos do Senhor no passado deixou o salmista insatisfeito com a sensação de que Deus não estava fazendo as mesmas obras nos seus dias. Por isso ele orou para que Deus ordenasse vitórias para o seu povo também nos seus dias. A oração foi feita com fé, na certeza da vitória. A imagem vívida retratada no versículo 5 é tirada da maneira como os animais selvagens lutavam, com seus chifres, primeiro prostrando seu oponente com o seu ataque feroz e depois o pisoteando. Falando em nome do povo de Israel, o salmista declarou que sua fé estava em Deus e em seu poder e não em sua própria força ou habilidade. Assim também, em nossas batalhas espirituais, devemos lutar cientes de que a nossa vitória vem de Deus e, portanto, só Ele deve receber o louvor, o poder e a glória. No final do versículo 8 aparece a palavra Selá, uma pausa bem apropriada, porque ao chegarmos no versículo 9, o tom do salmo muda completamente. A partir do versículo 9, o cântico descreve um povo confuso. Ora, se Deus, em sua graça, havia lhes dado a terra e permitido que derrotassem seus inimigos, por que agora os desprezava, deixando que as nações idólatras triunfassem sobre eles? O salmista entendeu que para Israel, como nação da aliança, a vitória ou a derrota estavam nas mãos do Senhor. Portanto, se eles estavam sendo derrotados, dispersos, vendidos como escravos, sendo humilhados e escarnecidos, era porque a mão de Deus estava de alguma forma por trás disso. Mas o pior mesmo era a sensação de que isso acontecia porque Deus os havia abandonado, ou talvez estivesse contra eles. Com isso, os inimigos zombavam, afrontavam o povo e blasfemavam contra Deus. Mas o mais interessante aqui é que, apesar de tudo, o povo mantinha sua consciência limpa a respeito da idolatria. Apesar do sentimento de abandono, eles não se afastaram de Deus e permaneceram fiéis à sua aliança. Ao mencionar a aliança, o salmista tinha um propósito especial. Deus havia prometido abençoar o povo se eles fossem obedientes e amaldiçoá-los se eles fossem desobedientes. Então, ao mencionar a aliança, o salmista estava requerendo que Deus fosse fiel à sua parte na aliança, já que Israel permanecia fiel, mantendo o compromisso com Deus no coração e na conduta. O fato impressionante aqui é que este é um cântico que revela uma experiência de derrota, humilhação e sofrimento, mas que não é em decorrência do pecado do povo. E o salmista insiste nisso. Israel permaneceu fiel, se lembrou do Senhor e não se prostrou diante dos ídolos, mas buscou sinceramente ao Senhor. No entanto, estava sendo afligido pela morte, tão indefeso diante dos seus inimigos quanto ovelhas indo para o matadouro. Mas ainda assim, eles sofreram sendo fiéis a Deus. Este salmo sugere um conceito revolucionário ao homem ou mulher de Deus, que o sofrimento não precisa ser um castigo, mas sim uma cicatriz da batalha, ou seja, o preço da lealdade em um mundo que está em guerra com Deus. Em sua fidelidade ao Senhor, o povo recebia mais abusos do que se tivessem se conformado ao mundo pagão.
O apóstolo Paulo citou o versículo 22 deste salmo na sua carta aos Romanos. A ideia é que, mesmo em meio a uma derrota ou desgraça terrível, nada pode nos separar do amor de Cristo ou mudar o nosso destino de sermos mais que vencedores naquele que nos amou. Esse salmo nos lembra que aqueles que fazem parte do povo de Deus são chamados a suportar sofrimentos para os quais não há explicação no momento, mas têm um peso eterno de glória muito além do que se pode imaginar. No versículo 23, o salmista usa o nome Adonai, Senhor, para se referir a Deus. Esse é o nome que declara que Deus é o Senhor de tudo, inclusive das nações do mundo. O salmista não acreditava realmente que Deus estivesse dormindo, mas era a sensação que ele tinha. É uma liberdade de expressão que só pode ser permitida a homens inspirados pelo Espírito, e em suas bocas deve sempre ser entendido de modo figurado. O povo de Israel estava de corpo e alma em um ponto de crise, no pó da vergonha e na derrota. Mas em vez de ficar zangado com Deus ou perder a esperança, o salmista se mantém confiante, mesmo diante da dor e da decepção. Ele fez seu apelo final, não com base no que Israel merecia, mas por causa da misericórdia de Deus. Ele disse: "Levante-se para nos ajudar." Foi uma oração curta, porém doce, abrangente, direta, clara, simples e urgente, como todas as orações deveriam ser. E o nosso salmo de amanhã, o Salmo 45, é um cântico de amor, ou seja, um cântico matrimonial, que alguns identificam como sendo a canção entoada no casamento de Salomão com a princesa egípcia. Um belíssimo cântico que vale a pena conferir amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!